Olá, galerinha. Estamos aqui para mais um encontro, certo? Agora a gente vai dar prosseguimento às nossas aulas de Matemática 2. A gente já, ainda de forma presencial, vimos a aula 1, fizemos os exercícios de fixação, os exercícios propostos, mandei aquela listinha no grupo também. E agora teremos aqui a aula 2, que é a aula que se trata do princípio fundamental da contagem. Né? Essa aula vai ser, como vocês estão vendo, de forma remota devido a esse período de quarentena. Espero que vocês estejam todos bem, todos em casa, cumprindo a quarentena direitinho, se protegendo e protegendo a família de vocês. Espero também que vocês, na medida do possível, estejam conseguindo estudar, certo? Mesmo por se tratar de um período que por si só já deixa muita ansiedade na gente, né? Mas tentem controlar direitinho, que no final tudo vai dar certo. Estou com saudade de vocês, das nossas aulas presenciais, mas como o momento é um momento delicado, exige, certo, esse nosso esforcinho para tentar alcançar vocês e para a gente minimizar essas perdas. Como eu já tinha falado, a aula 2 se trata de princípio fundamental da contagem ou também princípio multiplicativo. Essa aula está organizada, certo? Com um pequeno introduçãozinha da teoria, mas é principalmente uma aula com bastantes exemplos, bastante exercício de fixação da apostila de vocês, que eu já trouxe aqui para a gente resolver. E, no mais, qualquer dúvida vocês podem estar me encaminhando, certo? Qualquer dúvida aqui dessa parte, de princípio fundamental da contagem ou qualquer outra coisa, vocês podem estar encaminhando para o meu WhatsApp. Também peço a vocês que, caso alguém tenha alguma crítica com relação a essa aula, possa falar comigo direitinho para que eu possa também aprender um pouco com vocês, né? Aprender aqui a dar essa aula remota, que também é novo para mim, certo? E estou, na medida do possível, aqui me esforçando para tentar dar uma aula, né, boa, uma aula que vocês realmente possam aproveitar dessa aula. E aqui vamos continuar a nossa exposição. Aqui uma pequena introdução, certo? O princípio fundamental da contagem, como muitos de vocês já devem se lembrar, está diretamente relacionado a situações que envolvem possibilidades, né, gerais, possibilidade de um determinado evento ocorrer. Esses eventos podem ser coisas do dia a dia, como montar um look de roupa. Eu tenho 3 sapatos, 2 blusas, 3 shorts, como é que eu faço? Quantas possibilidades eu tenho ao todo para me montar um look? Também pode estar relacionado à montagem de filas, certo? Quantas possibilidades eu tenho de montar uma fila, sei lá, por exemplo, intercalando uma mulher e um homem, intercalando crianças entre mulheres e homens, e assim vai. E também, com relação ao princípio fundamental da contagem, umas questões típicas que existem são as questões de placas de veículos. Geralmente eles perguntam quantas possibilidades eu posso produzir placas, sendo as placas constituídas, sei lá, de 3 letras e 4 algarismos. Quantas possibilidades eu tenho ao todo? E assim vai, certo? Na medida que a gente vai resolvendo aqui os exercícios, os exemplos, a gente vai ver diversas situações. Exemplo 1. Pedro deseja ir de sua casa à escola passando pelo shopping. Sabendo que de sua casa ao shopping existem 5 caminhos possíveis e do shopping à escola existem 3 caminhos possíveis, quantas são as formas possíveis de Pedro ir à escola? Ora, basicamente, o Pedro deseja ir da sua casa à escola e obrigatoriamente ele tem que passar pelo shopping. Então a gente vai ter o quê? A casa de Pedro, o shopping, que ele tem que passar por esse shopping antes de chegar à escola, e a escola. Como o próprio enunciado diz, da casa ao shopping a gente tem 5 caminhos e do shopping à escola nós temos 3 caminhos. Para vocês compreenderem mais, a gente vai enumerar esses caminhos. Da casa ao shopping tem 5 caminhos, então a gente vai enumerar de 1 a 5. Caminho 1, caminho 1, caminho 2, caminho 3, caminho 4 e caminho 5. E do shopping à escola tem 3 caminhos, a gente também vai enumerar caminho
1, caminho 2, caminho 3. Ora, a gente vai fazer aqui, como esse é o primeiro contato que a gente está tendo, a gente vai tratar essa questão de forma manual. O que seria essa forma manual? Seria a gente fazendo, certo, todas as possibilidades. Por exemplo, Pedro deve ir da casa ao shopping e do shopping à escola, tendo destino inicial a casa, destino final à escola. Então, ele pode ir pelo caminho 1, 1, pelo caminho 1, 2, pelo caminho 1, 3, pelo caminho 2, 1, 2, 2 e 2, 3. Pode ir pelo caminho 3, 1, 3, 2 e 3, 3. Pode ir pelo caminho 4, 1, 4, 2, 4, 3. E pode ir também pelo caminho 5, 1, 5, 2 e 5, 3. Como está organizado nesse quadrinho aqui, eu expressei aqui todas as maneiras possíveis de forma manual. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 5, 1, 5, 2, 5, 3. São todas as possibilidades de Pedro sair de sua casa e chegar à escola passando pelo shopping. Ora, como a gente fez todas essas possibilidades, agora a gente vai somar quantas foram essas maneiras possíveis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, ao todo, são 15 possibilidades de Pedro sair de sua casa e chegar à escola passando pelo shopping. Ora, 15, certo? 15. Guardem esse valor. Se a gente pegar os 5 caminhos que ele tem da casa ao shopping e os 3 caminhos que ele tem do shopping à escola e multiplicar, seria o quê? 5 vezes 3, que também dá 15. Então, ao invés de eu fazer essa conta manualmente, quando eu ver o enunciado, que eu ver que trata de princípio fundamental da contagem, eu posso somente pegar os valores, certo, do que ele pede na questão e sair multiplicando. Por exemplo, aqui ele fala em 5 caminhos possíveis, né, da casa ao shopping e 3 caminhos possíveis do shopping à escola. Então, eu pegaria o quê? 5 vezes 3, totalizando 15, que a gente confere que é o mesmo resultado de forma manual. Por isso, né, esses exemplos aqui, essas questões, são tratadas como também princípio multiplicativo. Por quê? Porque também pode ser resolvido que numa simples multiplicação. Por exemplo, uma questão que eu tiver muitas possibilidades, claro que eu não vou sair calculando de forma manual. Eu posso aplicar o princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo, que é a mesma coisa, e chegar ao valor. Vamos agora aqui para o exemplo 2. O exemplo 2. De quantas maneiras é possível formar um look? Esse look é composto por uma camisa, um short e um sapato, sabendo que existem 3 camisas, 4 shorts e 2 sapatos disponíveis no armário. Ora, temos as camisas, os shorts e os sapatos. O look é composto por essas 3 coisas. Possibilidades de camisas, como ele coloca no enunciado, 3. Possibilidades de short, 4. Possibilidades de sapato, 2. Então, como a gente viu no exemplo anterior, a gente pode resolver essas questões apenas multiplicando os valores das variáveis camisas, short e sapato. Então, ficaria 3 vezes 4 vezes 2. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Resolvemos uma questão, né, de princípio fundamental da contagem, uma questão simples de uma forma muito rápida, só aplicando o princípio multiplicativo. Agora vamos por exemplo 3. De quantas formas é possível montar números com 3 algarismos utilizando os numerais 0, 1, 6, 8 e 7, de forma que nenhum algarismo se repita? Ora, aqui ele deixa bem claro que não pode se repetir nenhum algarismo, deixa claro também que que o número, né, deve ser de 3 algarismos. Se o número é de 3 algarismos, a gente vai ter o quê? Vai ter o algarismo que representa as unidades, as dezenas e as centenas, certo? E ele deixa claro que quais são esses numerais que a gente pode utilizar. Tem o 0, tem o 1,
tem o 6, tem o 8, tem o 7, totalizando 5 algarismos. Para o algarismo das centenas, vamos ver o que a gente pode fazer. Quais são os números possíveis que eu posso colocar aqui? Opa, um pequeno spoiler. Quais são os números que a gente pode colocar aqui? Ora, gente, nas centenas eu posso colocar o 1, eu posso colocar o 6, eu posso colocar o 8 e eu posso colocar o 7. Será se eu posso colocar o 0 nas centenas? Não, né, gente? Por quê? Porque se eu coloco um 0 nas centenas, ficaria um 0 à esquerda. E como aquele velho ditado que a gente sabe, que o 0 à esquerda não é nada, o número seria composto apenas de dezenas e unidades. Não satisfaria a condição de um número ser composto por 3 algarismos. Então, para as centenas, eu não posso colocar o 0. Então, resta o quê? O 1, o 6, o 8 e o 7. Totalizando o quê? 4 possibilidades, certo? Então, eu tenho 4 possibilidades para as centenas. E para as dezenas? Ora, como eu já utilizei um algarismo para centenas, antes eu tinha o quê? 5 possibilidades, né? 0, 1, 6, 8 e 7. Como eu tirei 1, resta o quê? Faz de conta que eu usei, sei lá, o 7. Restaria só o quê? O 0, o 1, o 6 e o 8. Também 4 possibilidades. Lembrando que nas dezenas o 0 já pode entrar porque não seria mais um 0 à esquerda, certo? E nas unidades? Ora, se eu tinha 5 possibilidades e eu já utilizei uma para centenas, uma para as dezenas, me restaram quantas? Só 3, certo? Então, tá aí o meu esboço da questão. A última coisa que eu vou fazer é só a multiplicação. 4 vezes 4 vezes 3, totalizando 48 formas possíveis de montar um número de 3 algarismos. Esses algarismos não podem se repetir, com os numerais que ele mencionou no enunciado, 0, 1, 6, 8 e 7. Exemplo 4. O exemplo também bastante típico, já caiu em várias questões de Enem e de outros vestibulares mais tradicionais. Quantas placas de carro podemos formar utilizando 3 vogais e 4 algarismos, sendo que as vogais não podem se repetirem? Ora, ele deixa logo bem claro, as vogais não podem se repetirem. Mas os algarismos ele não falou nada, ou seja, os algarismos podem sim se repetir, não tenho nenhuma restrição a esses algarismos. Ora, quem são as vogais? A, E, I, O, U. Eu tenho o quê? Ao todo, 5 possibilidades de vogais. E os algarismos? Eu tenho do 0 ao 9, certo? Totalizando 10 possibilidades de algarismo. Então, a gente vai ter, certo, esse formato de placa de carro, que é composto por 3 vogais e 4 algarismos. Ora, vamos começar pelas vogais. Certo? Nas vogais, ele diz o quê? Que a gente vai ter que utilizar 3 vogais. E essas 3 vogais não podem se repetir. Então, se aqui eu vou colocar uma vogal, de inicial eu posso colocar quantas vogais? 5, certo? Como eu já utilizei uma vogal aqui, só vão me restar 4. Como eu já utilizei uma vogal aqui, dá 5 agora, né? Dessas 5 só vão me restar 3. Pronto, a gente fez o procedimento para as vogais, levando em conta que as vogais não podem se repetir. Para o primeiro tracinho aqui, certo? Para esse primeiro dígito, obrigatoriamente é 5. Por quê? Porque eu tinha todas as 5 vogais ao meu dispor. Como eu já coloquei uma aqui e ela não pode se repetir para as demais, no segundo tracinho eu vou ter que colocar o quê? 4 possibilidades. Por exemplo, se aqui eu colocasse, no primeiro dígito eu colocasse um A, aqui o A não poderia mais entrar. Então só me restaria o quê? O E, o I e o O. E o U. 4. Certo? E por último, por fim, como eu já dá 5, já tinha utilizado uma para cá, só me restaria 3 possibilidades. E com relação aos algarismos? Os algarismos a gente tem o quê? 4 espaços para colocar esses algarismos. Como na questão ele não dá nenhuma restrição para esses algarismos, e eu tenho ao todo 10 algarismos ao meu dispor, certo? O 0, 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9.
para esse primeiro dígito aqui dos algarismos, eu tenho o quê? Todos os 10 algarismos, então eu posso utilizar qualquer um deles. Ora, como ele deixa bem claro que os algarismos, certo? Não tem nenhuma restrição, que os algarismos podem se repetir, então aqui, no segundo espaço, eu também vou ter 10 algarismos à minha disposição, assim como o terceiro, assim como o quarto, certo? Por quê? Porque os algarismos podem se repetir. Ele não fez nenhuma restrição aos algarismos. Pronto, já montei o meu esboço da minha questão, certo? Isso aqui tudo. Agora, a última coisa que a gente faz é multiplicar. Multiplica 5 vezes 4 vezes 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Vezes 10, 600. Vezes 10, 6.000. Vezes 10, 60.000. Vezes 10, 600.000. Então, ao todo, eu vou ter o quê? 600.000 possibilidades de montar essa placa. Sendo que a placa é composta por vogais e por algarismos, podendo os algarismos se repetir e as vogais não. Então, ao todo, seriam 600.000 possibilidades. Vamos agora para o exercício de fixação 1. No exercício de fixação 1, cada pedra de dominó é constituída de 2 números. As peças são simétricas, de sorte que o par de números não é ordenado. Certo? O que significa dizer que esse par de números não é ordenado? Significa dizer que, como aqui ele dá nesse exemplinho aqui, ó, se eu tiver 4 e 1, vai ser a mesma coisa que 1 e 4. Certo? Se eu tiver, por exemplo, 3 e 2, vai ser a mesma coisa que o 2 e 3. Ou seja, a ordem que esses números vão aparecer não vai nos interessar, certo? E aqui os algarismos que a gente pode ter presente, né? Como se trata de uma pedra de dominó, nós temos números que vai de quê? De 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, totalizando, né, 7 possibilidades de algarismos. E aqui, primeiro realizaremos a contagem, né, dos 2 algarismos distintos. Então, ora, se a pedra de dominó é composta por 2 algarismos, certo? Um aqui e um aqui, primeiro a gente vai calcular esse valor utilizando esses números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que ao todo são 7 números, e vai totalizar todos esses valores. Lembrando que nesse valor, como a gente vai, né, utilizar esses 2 números sendo algarismos distintos, certo? Que, por exemplo, são esses valores aqui de 4 e de 1. Como esses algarismos são distintos, a gente está realizando só essa contagem. A gente não está incluindo nesses os valores que se repetem. Exemplo, se fosse 4 e 4, ou 4 e 4, ou 3 e 3, 2 e 2. A gente não está incluindo esse, está incluindo apenas os algarismos distintos. Por exemplo, 4 e 1, 3 e 2, certo? Então, para o primeiro dígito aqui, a gente teria quantas possibilidades para colocar aqui? Ora, teria todos, né? O 0, 1, 2, 3, o 4, 5 e o 6, totalizando 7 possibilidades. E como os algarismos são distintos, a gente não está fazendo ainda para as pedras serem iguais. A gente pega o quê? Como a gente já usou um algarismo aqui, sobrariam o quê? 6 outros algarismos, né? Totalizando 7 vezes 6, 42. Lembrando que esses 42, dentro desses 42, a gente calculou tanto esse valor aqui, né, de 4 e 1, como o valor de 1 e 4. A gente fez essa conta para tudo. Só que, como aqui ele deixa claro que 4 e 1 é a mesma coisa que 1 e 4, certo? A gente tem que pegar esse valor de 42 e dividir por 2. Por quê? Para deixar só um desses dois. Porque nessa conta aqui a gente incluiu os pares ordenados. 4 e 1, mesma coisa que 1 e 4. Se isso é a mesma coisa, então eu tenho que dividir esse valor por 2, porque aqui estava incluso todos.
Pronto, né? Então eu tenho 21 possibilidades. Sendo que, como a gente realizou o cálculo aqui dos algarismos distintos, a gente agora tem que realizar o caso dos algarismos serem iguais. Por exemplo, 4 e 4. Gente, vocês concordam que para eles serem iguais, certo? No primeiro dígito eu posso ter quaisquer um desses valores. Pode ter o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Totalizando 7 possibilidades. Então, como eles são iguais, certo? Como eles são iguais, e eu já utilizei o algarismo aqui, então esse segundo algarismo obrigatoriamente tem que ser igual a esse. Se ele tem que ser igual a esse, então só pode ser 1. Por quê? Porque no primeiro dígito eu posso escolher entre os 7. Pronto, entre os 7 eu escolhi 1. Mas como eu já escolhi 1 entre os 7, no segundo dígito eu tenho obrigatoriamente de repetir esse 1 que eu escolhi. Então, por isso que fica 7 vezes 1, que dá 7. E pronto, né? Dessa forma eu já calculei os números, certo? Sendo algarismos distintos e os números sendo repetidos. Algarismos distintos deram 21, algarismos repetidos deram 7. Somando os dois valores, 21 mais 7 totalizam 28, que é a opção D. Certo? Exercício 2 de fixação. Um homem encontra-se na origem de um sistema cartesiano ortogonal, com OX e OY. Ele pode dar um passo de cada vez. Então, ele pode dar um passo tanto para o norte ou pode dar um passo para o leste. Quantas trajetórias ele pode percorrer se der exatamente 4 passos? Então, ao todo ele tem quantas possibilidades de passo? 2, né? Uma para o norte, ele pode ir tanto para o norte ou para o leste. A cada passo ele pode fazer essa escolha. Como a questão diz, ele vai dar o quê? 4 passos, representados por esses 4 tracinhos. Cada tracinho desse é um passo que ele vai dar. E em cada passo ele pode escolher norte ou leste. Ele vai dar o primeiro passo, ele vai escolher se ele vai para o norte ou para o leste. Então ele tem o quê? 2 possibilidades. Ele vai dar o segundo passo, ele pode novamente escolher ir para o norte ou para o leste. 2 possibilidades. E assim vai. No terceiro passo, ele também vai ter que escolher entre norte ou leste. E no quarto passo, ele também vai escolher entre norte ou leste. Ou seja, ele deu 4 passos. E em cada um desses passos, ele teve que escolher se ele ia para o norte ou para o leste, que são 2 possibilidades. E pelo princípio multiplicativo, calculando, né, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, totalizando 16. Exercício bem simples, mas que muita gente tem dúvida, certo? Porque se trata assim, de coisas, de questões que muita gente não tem muito contato. Mas, como vocês podem ver, essa aqui foi bem simples, certo? Só é você ter a noção de fazer essa multiplicação, contar a cada questão que você vê, você conta quantas são as possibilidades de cada coisa. Exemplo, possibilidades de vogais, possibilidades de algarismo, possibilidade de situações, como é o caso aqui dessa questão, né? Que ele diz que a cada passo ele teria que escolher entre norte ou leste, totalizando 2 possibilidades. E a gente resolveu essa questão de forma bem simples, né? Como ele deu 4 passos em cada um desses passos, ele poderia decidir entre 2 opções de orientação, norte ou leste. Então ficaria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, dando a opção D. Exercício de fixação 3. É uma questão que ela é da UFRJ, né, da Federal do Rio de Janeiro, e é uma questão que exige um pouco de atenção de vocês, certo? A mala do Dr. Z tem um cadeado cujo segredo é uma combinação com 5 algarismos, todos variando de 0 a 9. Então, quais são as minhas possibilidades de algarismo? 0 a 9, totalizando 10 possibilidades de algarismo. Ele esqueceu a combinação que escolhera, mas sabe-se que atende às seguintes condições. Ora, qual vamos prestar atenção nas condições que ele vai dar. Primeira condição. Se o algarismo é ímpar, então o último algarismo também é ímpar. Segunda, se o primeiro algarismo é par, então o último algarismo é igual ao primeiro. E terceiro, a soma do segundo e terceiro algarismo é 5. Ora, se ele já deixa isso bem claro, que a soma do segundo e do terceiro algarismo é 5, então a gente vai começar por essa condição, né?
vamos ver, né, como eu coloquei aqui, começando pela terceira condição, vamos ver quantas condições, certo? A gente vai ter aqui, somando esses algarismos de 0 até 9, que a soma deles vai dar 5. Eu posso ter o quê? 0 e 5, que a soma dá 5. Posso ter 5 e 0, que a soma dá 5. Posso ter 1 e 4, 4 e 1, 2 e 3, 3 e 6. Então, essas possibilidades aqui de soma são que as possibilidades que a soma vai dar 5, como ele deixa bem claro aqui, ó. O segundo e o terceiro algarismo somados são igual a 5. Então, eu tenho 6 possibilidades. Então, para colocar, certo, lá nos algarismos 2 e 3, certo? No segundo e terceiro algarismo, eu tenho 6 possibilidades. Aqui, né, a gente tem aqui para se lembrar essas condições. E agora a gente vai para a primeira condição. Se o primeiro algarismo é ímpar, então o último também é ímpar. Então tá aqui, né, a senha composta por 5 algarismos. Ora, ele diz se o primeiro é ímpar, o quinto, que é o último, também é ímpar. Então, quantas possibilidades a gente pode colocar aqui? Quantos números eu posso colocar aqui? Ora, o número tem que ser ímpar. De 0 até 9, eu tenho quantos números ímpares? Eu tenho o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9, totalizando 5 números, certo? Lembrando que aqui no segundo e no terceiro, né? No segundo e no terceiro dígito dessa senha, a gente já tinha feito anteriormente o cálculo, que a gente teria 6 possibilidades. No primeiro dígito, como eu já tinha falado, seria o quê? Números ímpares. A gente teria os números que eu tinha falado, o 1, o 3, o 5, o 7 e o 9. Lembrando aqui da condição que ele diz, se o primeiro algarismo é ímpar, o último também é ímpar. Então, no último também teria o quê? 5 possibilidades de algarismo para colocar nesse lugar. Só sobrou o quê? Esse quarto dígito. Gente, se ele não deu nenhuma restrição para esse quarto dígito pode ser qualquer um daqueles números, de 0 a 9, que ao todo são 10. Pronto, já montei o esqueminha, certo? Aqui, esse esqueminha relacionado à primeira condição, que se tratava de que se o primeiro algarismo é ímpar, o último também é ímpar. Então, a gente tem 5 possibilidades para colocar no primeiro dígito e 5 para colocar no último dígito. Os dígitos 2 e 3, a gente já tinha feito a continha anteriormente. Ao todo, a gente teria o quê? 6 possibilidades. E o dígito quarto não tem nenhuma restrição para ele. Então, pode ser qualquer número de 0 a 9, totalizando 10 números possíveis para a gente colocar aqui nesse espaço. Fazendo a continha, 5 vezes 6 vezes 10 vezes 5, temos o quê? 1.500 possibilidades. Pronto, né? A gente analisou o quê? A primeira condição, que foi se o número algarismo é ímpar. Se o primeiro algarismo é ímpar, então o último algarismo também é ímpar. Agora a gente vai analisar o quê? A segunda condição, que ele diz que se o primeiro algarismo é par, então o último algarismo é igual ao primeiro. Temos aqui, né, os nossos 5 dígitos. E ele diz se o primeiro algarismo é par, então o último algarismo é igual a esse. Então o algarismo que tiver aqui será igual a ele. Por exemplo, se eu tiver um 5 aqui, no último dígito eu também vou ter o quê? Um 5, certo? Eles se repetem. Então, se aqui tem que ser um número par, então quais são os números pares que eu posso colocar aqui de 0 a 9? Eu vou ter o quê? O 0, vou ter o 2, o 4, o 6 e o 8, que são 5 números. Certo? Lembrando que o segundo dígito e o terceiro dígito a gente já tinha feito a continha, certo? E tinha dado 6. Para o primeiro dígito, como é par, eu vou ter o quê? 5 possibilidades. Então, como ele diz, se o primeiro é par, então o último é igual ao primeiro. Ora, se eu tinha 5 possibilidades para escolher aqui e eu escolhi 1, né? Aqui no último, esse último tem que ser igual ao primeiro. Se ele é igual ao primeiro e eu já escolhi ele aqui, no quinto dígito eu vou colocar 1. Por que 1? Porque esse algarismo é igual a esse. E se eu já escolhi ele aqui, ele vai se repetir aqui. Por exemplo, eu tenho
os 5 algarismos, o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Por exemplo, se eu vou escolher um para cá, né? Entre esses 5, eu escolhi o 0. Se eu escolhi o 0 para cá, esse 0 vai se repetir aqui. Então aqui eu não vou escolher de novo. Por quê? Porque eu já pude escolher ele aqui e aqui ele só vai se repetir. Pronto, a gente já fez para o primeiro dígito, para o segundo, para o terceiro, né, que dá 6. Para o quinto, faltou novamente quem? O quarto. Ora, para o quarto, como ele não dá nenhuma condição, vai se repetir e ser 10. Por quê? Porque nesse quarto eu posso escolher qualquer número entre 0 a 9, que totalizam 10. Então, fazendo a continha, vou ter o quê? 5 vezes 6 vezes 10 vezes 1. 5 vezes 3, 30, vezes 10, 300. Pronto, já encontrei esses dois valores. Como eu encontrei esses dois valores, e as senhas podem ser qualquer uma dessas condições, né? Tanto dessa primeira condição como da segunda condição, eu vou somar os dois. 1.500 mais 300, totalizando 1.800, que é a nossa verdadeira resposta. Exercício 4, de fixação. De quantos modos diferentes podemos repartir 12 lápis e 8 borrachas entre Maria e João, de tal modo que cada um receba no mínimo 3 lápis e 2 borrachas? Ora, vamos começar pela distribuição dos lápis. Ele deixa bem claro que nos lápis nenhum deles, nem Maria nem João, pode receber menos que 3 lápis. Então, no mínimo, eles têm que receber 3 lápis. Vamos fazer essa distribuiçãozinha. Ora, vamos colocar, se João receber 3 lápis e ao todo são 2 lápis, a Maria obrigatoriamente vai receber 9. Por quê? Porque 9 mais 3 totaliza os 12 lápis. Se João não receber 3, receber 4, certo? Ele vai receber 4 lápis e a Maria vai receber 8, totalizando 12. João também pode receber 5 lápis. Se ele recebeu 5, a Maria pode receber 7, totalizando 12. João pode receber 6 e Maria pode receber 6, também totalizando 12. Certo? João também pode receber 7. Se ele recebe 7, Maria vai receber 5, porque ao todo nós temos 12 lápis. João pode receber 8 e Maria 4. Também pode receber, João pode receber 9 e Maria 3, todos totalizando o quê? Todos totalizando 12 lápis. Lembrando que a gente começou com o João recebendo 3 lápis, por quê? Porque ele deixa bem claro que no mínimo cada um pode receber 3 lápis. E a gente parou aqui com o João recebendo 9 lápis e Maria 3. Por quê? Porque nenhum deles pode receber menos que 3. Então a gente não poderia fazer aqui João recebendo 10 e Maria 2. Por quê? Porque não satisfaria essa condição, que pelo menos, no mínimo, eles têm que receberem o quê? Cada um 3 lápis. Então aqui a gente tem quantas possibilidades para essa distribuição de lápis? 1, 2, 3, 4, 5, né? 6 e 7. Então, a gente tem 7 possibilidades para a distribuição dos lápis. Pronto, faltou o quê? A distribuição das borrachas. Com relação às borrachas, ele diz o quê? Que, no mínimo, cada um pode receber o quê? 2 borrachas. Então, no mínimo, cada um deles vai receber 2 borrachas. Ora, vamos começar com João. Se João recebe 2 borrachas, que é o mínimo que ele pode receber, a Maria pode receber 6 borrachas. Por quê? Porque ao todo eu tenho o quê? 8 borrachas. Se João recebe 2 borrachas, a Maria vai receber 6. Se João receber 3 borrachas, a Maria vai receber 5. Se João receber 4 borrachas, a Maria vai receber 4 borrachas. Se João receber 5 borrachas, a Maria vai receber 3. Se João receber 6, a Maria vai receber 2. Eu posso fazer aqui, por exemplo, continuaria essa tabela com João recebendo 7 e Maria recebendo 1? Não, por quê? Porque Maria receberia uma borracha e 1 é menor do que 2. E ele deixa bem claro que, no mínimo, ela tem que receber, tanto Maria quanto João tem que receber 2 borrachas. Por isso que aqui eu paro bem aqui, ó. Que é quando João recebe 6 e Maria recebe 2. E eu começo bem aqui, que é quando João recebe 2 e Maria recebe 6. Porque João não poderia de forma nenhuma receber 1 e Maria 7 borrachas. Não poderia, por quê? Porque 1 é menor do que 2. Então eu vou ter quantas possibilidades para distribuição de borrachas? 1, 2, 3, né? 4 e 5. Então, para a distribuição
de lápis eu tenho 7, para distribuição de borrachas eu tenho 5. Então, para distribuir ele tem que fazer o quê? Né? Ele tem que distribuir os lápis e as borrachas. Para os lápis eu tenho quantas possibilidades? 7. Para as borrachas, 5. Multiplicando, 7 vezes 5, 35. Certo? 7 vezes 5, 35. Então, é mais uma questão que a gente vai resolvendo mesmo porque por tentativa, lembrando sempre da condição que ele dá, certo? Que, no mínimo, eles podem receber 3 lápis e 2 borrachas. Não podem ser, não podem ser de forma nenhuma menos que isso. Por isso que aqui, na distribuição dos lápis, a gente começou com 3 e terminou com 3. E a das borrachas a gente começou com 2 e terminou com 2, porque eram os mínimos valores possíveis. Então, 7 vezes 5, 35. E aqui nós temos o último exercício de fixação. Exercício de fixação 5. Paulo possui 709 livros e identificou cada um desses livros com um código formado por 3 letras do nosso alfabeto, seguindo a ordem alfabética, assim definida. Por exemplo, ora, ele segue sempre a ordem alfabética. Por exemplo, ele começou com AAA, depois AAB, AAC, e assim vai, certo? Até o Z. Até o Z, tanto nesse primeiro dígito, quanto nesse segundo, quanto nesse terceiro. Por exemplo, ele começa de AAA, e se ele fosse utilizar todas as letras do alfabeto nesses livros, o último livro seria o quê? Com ZZZ. Só que do AAA até o ZZZ, a gente tem muitas possibilidades, talvez muito mais que 709. Então, talvez, quando ele foi colocar esses códigos aqui nos livros, ele não precisou chegar até o ZZZ. Então, qual foi esse código que ele parou? É basicamente isso que a questão quer saber, certo? Aí, continuando aqui a leitura. Então, o primeiro livro foi identificado com AAA, o segundo com AAB. Nessas condições, considerando o alfabeto com 26 letras, o código associado ao último livro foi... Ora, gente, ele começou o livro com AA. Aí foi mudando sempre a última letra, certo? Ele fez AAB, AAC, AAD, AAE, e assim ele foi até o AAZ, certo? Depois que ele chegou em AAZ, ele começou o quê? Com ABA, e assim vai, ABA, ABB, ABC, até esgotar o quê? Todas as possibilidades do B. Aí depois faz para o C, para o D e assim vai. Certo? Então, primeiro faremos a quantidade de códigos que começam com A. Ora, a quantidade de códigos que começam com A, certo? Para esses códigos que começam com a gente vai ter o quê? Aqui na primeira opção, certo? Vai ter uma possibilidade. Na segunda, 26. E na terceira, 26. Lembrando que a gente vai fazer sempre logo aqui começar pelos últimos dígitos. Por quê? Porque a gente está fazendo o quê? Todos os que começam com A. Então, aqui é o A, então é 1, certo? Que só pode ser o A, 1. Aqui, no segundo dígito, a gente pode fazer o quê? Qualquer uma das 26 letras do alfabeto. Então, vamos ter o quê? 26 possibilidades. E no terceiro dígito também pode ser qualquer uma das letras do alfabeto, totalizando 26 possibilidades. O que a gente está fazendo aqui, todos os que começam com a letra A, para a gente ver quantas possibilidades a gente vai ter. 1 vezes 26 vezes 26, temos o quê? 676. Ora, o que significa a gente fazer isso, né? 1 vezes 26 vezes 26 significa dizer que ele tem 676 formas, só utilizando, né, códigos que comecem com A, totalizando 676. Lembrando que quando a gente faz essa continha aqui, a gente vai do AAA até o AZZ, que é a 26ª letra do alfabeto, né? Então aqui, né, só nessa continha que a gente fez, que deu 676, a gente foi até o AZZ. Como a gente acabou aqui todas as possibilidades de A, certo? Que foi até o AZZ, não teria como mais eu ter nenhum código começando com A. Agora eu vou ter que mudar para onde? Para o B, certo?
Aí aqui a gente tem o que? A continha. Como ele tem 709 livros, e aí só aqui a gente conseguiu o quê? 276 formas para numerar 276 livros, então vai me restar o quê? 33 livros. Então a gente precisa continuar essa distribuição até achar o 33º, que é o que faltou. Agora a gente vai fazer o quê? Ora, se a gente fosse fazer todos os que começavam com B, a gente teria, por exemplo, se fosse do B a A até o BZZ, a gente teria o quê? 676 possibilidades, ou seja, passaria os 709, certo? Então não precisa o que a gente fazer todos que começam com B, certo? A gente vai fazer o quê? A quantidade de códigos que começam com BA. Além, certo, a gente fazer o com B, para diminuir esse valor aqui, a gente vai também definir que esse segundo dígito seja A, comece com A. Ou seja, eu vou ter, por primeiro dígito, ele obrigatoriamente vai começar com B, então só tem uma possibilidade para ele. O segundo dígito também, obrigatoriamente, vai começar com A, então eu vou ter o quê? Só uma possibilidade com ele, e a gente vai brincar só com esse último, certo? Lembrando que esse último, como eu estou procurando códigos que comecem com B, com A, aqui nesse último pode ser qualquer letra do alfabeto. Ao todo a gente tem o quê? 26 letras, então pode ser qualquer uma das 26. E isso vai até aonde essa conta? Ora, se eu comecei do B a A, então como eu usei todas as letras do alfabeto aqui, o último é o quê? O B a Z, certo? Isso tem que ficar bem claro. Então, a gente tem o que aqui? 1 vezes 1 vezes 26, que é o que? Mais 26. Ora, como faltava 33 e eu já achei 26, então vão me restar só quantas? Só 7. Então, tenho que procurar só mais 7 possibilidades, né, de distribuição dessas letras em ordem alfabética. Ora, se eu fui até o B a Z, quem é o próximo? Seria o quê? Se aqui é o B, aqui é o A, aqui é o Z, o último já foi todos, né? A gente já fez todas as distribuições. Então agora a gente vai brincar o quê? Com esse segundo dígito. Se eu já fiz todos para o A, agora eu vou fazer o quê? Para o B. Até eu achar o quê? Até eu achar o último desses 7, que ainda faltam. Então, se eu tinha B a Z, o próximo seria o quê? Né? Como falta 7 códigos para o último e tinha ido até o B a Z, então o próximo seria o quê? BAA, depois BBB, depois BCC, depois BBD, BBE, BBF e BBG. Ora, então aqui mesmo de forma manual eu fui fazendo o que? Distribuindo, certo? Esses códigos que, como a gente tinha feito antes, né, a distribuiçãozinha tinha terminado aonde? Em B a Z. Então a gente teria que fazer agora. E só faltavam 7. Então aqui nós temos o que? Os 7 que faltavam, que é o que? O B, BA, o BBB, o BBC, o BBD, o BBE, o BBF e o BBG. Então só faltavam 7. Então esses 7 são esses aqui os que faltavam. E como a gente estava em busca do último, quem seria o último? Seria o 7º, né? O último que estava faltando, então seria o que? O BBG. Logo, o BBG, como se trata de ordem alfabética, seria o último livro que ele iria utilizar esses códigos. Seria o BBG. Certo? Lembrando aqui do BBB, gente, o BBB terminou. O que é que eu vou fazer na minha quarentena agora? Então, espero que vocês tenham entendido bem direitinho essa questão. Qualquer coisa, podem me procurar, porque eu estou disponível também para explicar. Tentei fazer dessa forma porque eu achei a forma mais didática, mas você que não entendeu pode estar me procurando que eu explico direitinho, certo? E aqui, né? Chega, eu não aguento mais. Acabou nossa aulinha, certo? Espero realmente que eu possa ter contribuído com o aprendizado de vocês. Espero que essa aula tenha sido produtiva. Qualquer dúvida, como eu já disse, estou à disposição. Certo? Gente, lembrando que aqui exercício de fixação 5, viu? Não é o 4 esse. Tem um errozinho no slide, é o 5. Espero que vocês estejam realmente aproveitando essa quarentena, colocando, na medida do possível, os estudos em dias. Desejo a todos, certo? Muita calma, muita tranquilidade.
menos ansiedade. Sei que é um período que já deixa a gente, de certo modo, muito ansioso pela incerteza do futuro, mas na medida do possível se tranquilizem, estude direitinho, qualquer dúvida estou à disposição, podem me procurar. E por hoje foi isso. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.